Bem, pessoal, boa noite. Nessa live, nós vamos estar tirando dúvidas a respeito dos fóruns, tá? E também da videoaula 1. Eu vou falar primeiro e depois eu vou oportunizar aqui quem está mandando no chat. Ah, tá. Já tem a Fernanda me perguntando como ficou a divisão das notas. Até então, no início do semestre, nós tínhamos preparado uma ideia dessa avaliação, né? Na verdade, vocês iam fazer atividades progressivas em sala e a soma delas ia compor a nota. Mas, diante da situação, vocês vão ter uma prova agora valendo 70 pontos, que vai começar a partir do dia 9. Eu passei até para o representante um pronunciado da professora Mariana Maranhão. As provas começam dia 9 e vão até o dia 16. No período das provas, vocês não terão as lives, que são as atividades síncronas, mas vai continuar tendo as correções dos fóruns para avaliação, certo? Então, o que vocês vão ter de notas? Os 2 fóruns, tá? Que vai compor a nota da primeira VA, e mais a prova. Portanto, cada fórum vai ficar valendo 15 pontos, tá bom? Eu vou até fazer aqui, eu tô com os fóruns de vocês abertos agora. Eu estava respondendo aqui, corrigindo os textos do Michael, de alguns alunos aqui, que eu consegui responder agora. E essa avaliação aqui já vai valer 15, o Fórum 2 e o Fórum 1 valendo 15 também, por conta dessa necessidade de ter que ter essa prova, tá? Então, a prova vale 70 e os fóruns 15, somando 30 pontos. Então, assim que sair a nota da prova, eu já vou somar com a do fórum, tá? Só não sei qual é o prazo agora para postar notas, porque mudou no calendário, né? Mas tem que ser rápido. Então, esse fórum aqui, por enquanto, ele está aberto. Deixa eu só confirmar. O fórum de vocês, eu coloquei aberto, 8º A, até o dia 14 de abril. Então, vai dar tempo, até semana que vem. Ou seja, vai sair já a nota da prova, o fórum já fecha, e eu já somo as 2 notas do primeiro fórum, essa aqui com a nota da prova, certo? Bom, então, continuando. Nós não vamos ter lives, então, durante as provas, que é esse período dia 9 até o dia 16 de abril, mas vão estar continuando postadas as videoaulas, tá? Essa live hoje, ela vai substituir a videoaula por conta dessas avaliações. Então, essa semana, as videoaulas que vocês têm são aquelas 2 e mais a live, tá? Nós vamos estar fechando o conteúdo em cima dessa live aqui. Então, assim que terminar a live, eu devo postar amanhã, porque tem que carregar também para poder juntar no YouTube. Enfim, depois vocês dão uma olhada nas correções dos textos que eu estou fazendo aqui nos fóruns, tá? E aí, na hora que terminarmos a aula, eu vou continuar com a correção aqui, certo? Bom, eu vou falando que dia fecha o fórum da peça. Acabei de falar. O fórum da peça fecha no dia... Que dia que eu pus aí? Dia 14, semana que vem. 14 de abril. Bom, não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar, eu abri um novo fórum, tá? Depois vocês vão aí na atividade de vocês, vão ver o fórum 3. Ele já vai compor a nota da segunda VA. Eu coloquei o nome Explorando a Semântica. Aquele caso que eu pedi para vocês resolverem, da louca rainha, rainha louca, ele está lá. Ele vai valer 1 ponto, ou seja, de 0 a 100 na Unevangélica, ele vale 10 pontos. E é para responder um texto que eu passei para vocês nesse fórum também, tá? Depois vocês entram lá que vocês vão ver.
Bom, continuando aqui, a gente falou na última aula a respeito do signo, falamos da semântica, da pragmática e da sintaxe, e eu comecei falando dos níveis de vocabulário, por isso que a gente deu esse exemplo aqui da diferença entre, eu até coloquei assim a frase aqui, era uma louca rainha e era uma rainha louca, né? Já dando uma dica, uma dessas expressões aqui está no sentido denotativo, a outra no sentido conotativo. Por isso que aplica-se aí o caso a pragmática, ou seja, a prática da língua portuguesa, a sua versalidade em ela se deslocar do sentido real para o sentido figurado. E qual é o resultado disso na interpretação, na semântica, né? Para compreender isso bem, eu preciso aplicar a sintaxe. Então, a partir do momento que eu consigo identificar nessa frase, era uma louca rainha, o que seria que o sujeito, o predicado, ou o predicativo do sujeito ou o adjetivo, já me facilita. Uma outra opção é, se não for para o lado da sintaxe, identificar pelo menos a morfologia de cada uma dessas palavras, né? Se você conseguir identificar onde eu tenho aqui o adjetivo, onde está o substantivo, também você vai perceber a diferença semântica desses dois enunciados. Bom, já puxando o gancho, então, nessa questão dos níveis de vocabulário, que tem a ver com a linguagem falada ou com a linguagem escrita, hoje nós vamos falar de frase, né? O que é frase? Frase é todo enunciado com um sentido completo. Essa frase ela pode ser nominal ou verbal. A frase nominal é aquela que não possui verbo. A frase verbal, ela tem verbo. A frase verbal é chamada de oração. Por que eu estou dando esse exemplo? Por que a gente está falando de frase verbal e nominal? Porque nas nossas peças, né, nos gêneros jurídicos, gêneros literários jurídicos, nós usamos muito de frases nominais. Por exemplo, o endereçamento da petição inicial ou de um recurso, ou de uma interlocutória simples. Esse endereçamento, ele recebe o nome na gramática de vocativo. Ele é uma frase nominal, ele não tem verbo. Segundo o novo CPC, nós usamos ao, juízo, da, tararã, vara, cível de Anápolis, Goiás, por exemplo. Você não identifica nenhum verbo nessa frase e nem por isso ela deixa de ser frase. Ou seja, esse enunciado, ele traz um sentido. Portanto, para a semântica, o sentido, ele não é apenas de uma oração. O sentido, ele está em toda frase que tem enunciado completo, seja ela contendo verbo ou não. Por exemplo, expressão do tipo justiça e direito. Se eu uso essa expressão no final de uma peça, justiça e direito, eu tenho um enunciado completo, isso me traz um sentido sem ter verbo, ou seja, sem compor uma oração. Outro caso também que é comum da gente ver frases nominais nas peças seria nas ementas, nos acórdãos, né? Por isso que daí muitos têm dificuldade de compreender as ementas dos acordos, porque ela simplesmente se utiliza de palavras-chave que no contexto, com a leitura daquelas palavras-chave, você já sabe qual foi a decisão. Mas, em regra, aquele trecho da ementa, ele não tem verbo. Então, ele se utiliza de uma frase nominal e nem por isso ela não tem sentido. Ao contrário, ela tem muito sentido porque ela está dando uma sentença, né? Ela está julgando um caso e dando um destino, né? Bom, então a importância da gente compreender essa questão da interpretação, da semântica, mesmo nas frases nominais. Os pareceres também, os sumários dos pareceres judiciais, os pareceres do Ministério Público, são frases nominais.
e assim por diante. Então, o direito, nos seus gêneros literários, ele se utiliza muito das frases nominais. Bom, a frase verbal, então, é aquela que contém o verbo, ela compõe uma oração. Eu posso afirmar, então, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então, a título de exemplo, as ementas dos acórdãos são frases, porque tem enunciado completo, mas não são orações, certo? Pegando o gancho nisso, lembrando que já foi estudado lá na sintaxe, quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. E esse período composto se forma por coordenação ou por subordinação. Na coordenação, as frases são independentes. Então, eu não tenho a necessidade da junção de um conectivo que a gente chama de conjunção. Nas subordinadas, uma frase depende da outra. Então, por exemplo, quando eu digo veio, mas já saiu. Imagine se eu tirar o mas. Veio, ponto, já saiu. Essa frase, eu não vou entender o sentido dela? Sim, vou entender perfeitamente. Então, ela, quando se utiliza da conjunção mas, eu sei que o período aí é composto, porque sem a conjunção, o sentido continua. Então, o fato de eu colocar ela veio, mas já saiu, o mas aí só está coordenando essas duas orações, porque sem ele, as frases separadas por ponto terão sentido da mesma forma. Repetindo, ela veio, ponto, já saiu. Por isso que nós temos aí o que a gente chama de orações coordenadas e as orações subordinadas. Nas subordinadas acontece o contrário. Por exemplo, uma frase, convém que você estude mais. A conjunção aí é o quê? Que está ligando essas duas orações. Convém, que é um verbo, que você estude mais, eu tenho outro verbo, estude, portanto, eu tenho um período composto. A primeira oração, convém, e a segunda oração, que você estude mais. Porém, se eu tirar o quê, igual eu fiz na coordenada, porém, ponto, você estude mais. Essa frase perde a coesão, falta alguma palavra para ligar essas duas frases. Então, por isso que a conjunção aí é porque uma passa a depender da outra, certo? Bom, então assim, só a título de revisão, eu quero que vocês se lembrem que o período simples é quando eu tenho apenas um verbo, portanto, uma oração. Frase do tipo, o juiz determinou a saída da testemunha. Então, determinou a saída da testemunha. O único verbo que eu tenho aí é determinar. Período simples, oração simples. Mas se eu coloco, o juiz determinou que o réu fosse solto, eu tenho determinou na primeira oração e fosse na segunda. O juiz determinou que o réu fosse solto. Então, eu teria um período composto por duas orações, certo? Porque tem dois verbos. Bom, falando em orações e verbos, nós estamos aí nos remetendo à construção das frases, né? E aí lembrando do linguajar jurídico, que se concentra em conceitos de direito e de justiça. Ou seja, para eu compreender esse linguajar jurídico, eu tenho que ter conhecimento da língua específica do direito. Como eu já tinha falado na última aula, da importância de ler e conhecer o vocabulário específico e desenvolver a escrita, né? Porque eu só vou aprender escrevendo e lendo. Bom, lembrando que a finalidade da linguagem jurídica é emitir um argumento sólido, convincente. A principal função da linguagem no texto jurídico é o convencimento.
E, para tanto, eu tenho que ter objetividade, clareza. E eu só alcanço objetividade, clareza numa argumentação sólida. E eu só tenho essa argumentação se eu souber estruturar as frases. Aí eu preciso, para essa argumentação sólida, buscar fundamentos na doutrina, na jurisprudência, partindo da lei. Como a lei é a norma cogente, para eu aplicar a semântica no direito, eu tenho que conhecer a hermenêutica, porque a semântica é a interpretação. Não adianta eu conhecer a interpretação de uma frase se eu não sei se eu estou usando corretamente a interpretação do texto de lei para aquele caso. Por que eu estou dando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o Fórum 2 que eu passei para vocês é o caso do Pedro, que tem uma Eireli, e ele contratou para a empresa dele produtos. E aqui está bem claro, vou ler o enunciado aqui de novo. Pedro, que possui uma Eireli, comprou produtos da empresa Y a fim de compor o seu empreendimento e insumos. Por que eu dei esse caso? Porque vocês já tiveram direito empresarial e tentando fazer esse link entre a semântica, que é o português, que ela tem que ser aplicada aqui no português jurídico. Ou seja, eu tenho que conhecer o texto jurídico, partir da lei na construção desses gêneros literários jurídicos, porque a lei é a norma cogente, e aplicar, eventualmente, doutrina e jurisprudência. Bom, a princípio, esse caso aqui, como ele tem uma Eireli, ele comprou aqui o seu empreendimento, comprou produtos para o seu empreendimento e insumos de uma empresa Y, eu não teria, a teor da lei, uma relação de consumo. Por que eu estou dizendo isso? Tem quem defenda, teve pessoas que colocaram que seria relação de consumo, e teve gente até que se fundamentou numa teoria, na teoria finalista. Porém, o posicionamento do STJ é usar a teoria finalista aprofundada. E aí que é um problema. Como ele voltou para o empreendimento e para o insumo, é que fica essa polêmica. Eu não achei, até agora, pelo que eu andei procurando aqui, nenhuma extensão dessa teoria do finalismo aprofundado no STJ. Então, para me afirmar que isso aqui é uma relação de consumo, voltando lá, eu parto da lei. Vamos aplicar a hermenêutica semântica aqui no campo jurídico. Eu parto da lei, que a lei aqui que regulamenta essa relação é o Código Civil, começa lá no 966 do Código Civil, falando das relações empresariais. Aqui eu tenho relação entre duas pessoas jurídicas. Bom, nós temos a teoria finalista, que o Brasil, a princípio, não adota essa teoria instantaneamente, porque a teoria finalista, o simples fato de eu retirar o produto do mercado como destinatária final, eu seria consumidora, independente de ser pessoa física ou ser pessoa jurídica. Só que a questão é que quando a pessoa jurídica volta esse produto ou serviço que ela adquire para o seu empreendimento, o que é o empreendimento? É o que faz movimentar a empresa, que é o conjunto de atividades. Então, nesse caso, o posicionamento do STJ é que seria um finalismo aprofundado, eu teria que provar, no caso aqui, que isso não voltou para a atividade fim da empresa e que ela tem vulnerabilidade. Foi até citado numa das defesas aqui a questão da vulnerabilidade, mas não achei precedentes. O ideal, então, olha bem a hermenêutica que eu estou querendo dizer na semântica aqui. Você até pode defender uma tese dessa, mas você tem que ter, partir da lei, e se tem jurisprudência, aponte qual é, que dê definição, que aceite o caso como está colocado aqui. Aí eu tenho que compreender as palavras-chave e o significado dela. Aqui, o caso fala que compôs um empreendimento e insumos, portanto, tinha que ter jurisprudência, concordando que a pessoa jurídica seria destinatária final,
mesmo que ela compôsse o empreendimento e o insumo. Entendeu? Essa é a questão. O direito trabalha com a linguagem, gente. Eu sempre dou aquele exemplo. É diferente domicílio de residência. Então, quando eu falo empreendimento e insumo, eu estou voltando para a atividade da empresa. Então, eu posso até defender essa tese, desde que eu use essas expressões. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa decisão recente, salvo engano, de outubro de 2018, o STF decidiu que uma das turmas dele, né, decidiu que não caberia bem de família, aliás, que o fiador teria bem de família quando ele fosse fiador de um imóvel urbano comercial. Se ele fosse fiador de uma locação comercial. Isso foi inovador, porém foi o parecer de uma delas. Então não foi o parecer de todos, isso não chegou a ser simulado. Então, nem todos os juízes têm seguido esse posicionamento porque não restou simulado. Então, por isso que eu estou falando do cuidado que a gente tem que ter com a semântica e em aplicar a hermenêutica num caso apresentado. Você até pode defender essa tese, mas você tem que me dar provas dela. Ou seja, tem que fundamentar que essa tese ela tem respaldo na jurisprudência, apresentando um caso usando essas palavras-chave. Caso contrário, é uma tese que não se firma, porque os demais posicionamentos entendem de maneira diversa. Esse que é o interessante no direito, né? O direito, ele não é igual uma fórmula matemática 2 mais 2 é 4. Isso pode mudar? Pode, como o caso que eu dei, que eu acabei de falar, que até então o fiador não tinha bem de família em locação urbana, né? E agora, nessa novidade, desde outubro do ano passado, tem. No caso da locação urbana comercial, porém não simulado. Então, nem todos concordam. Bom, tem uma pergunta aqui da Petrice. Professora, mas como advogados, não temos que pedir o que for mais favorável e deixar que o juiz decida? Como advogado, você tem que fundamentar a sua peça de maneira tal que você faça o melhor para ganhar a ação. Então, não é só jogar uma tese que você não pode provar, porque vai perder e vai prejudicar o cliente, que é a parte mais interessada. Por quê que eu estou dizendo isso? A revisional dentro do CDC, a interpretação dela para o juiz, então voltamos a falar de semântica e de hermenêutica. A revisional para o CDC é simples. A onerosidade excessiva, ela não precisa ser provada, porque como o consumidor é vulnerável por força do CDC em relação ao fornecedor, as partes são diferentes. A é diferente de B. Então, a onerosidade excessiva, ela está no simples fato do consumidor sofrer uma forma de lesão, que é esse caso. Ele foi lesado, ele não deu causa a isso, mas foi lesado por um caso fortuito ou de força maior. Enfim, é isso. No Código Civil, não. Se o juiz for atentar para o Código Civil, teria que ter provas dessa lesão. A onerosidade excessiva, ela não pode atingir um grupo, um determinado, um particular. Teve até alguém que usou aqui o Código Civil e explicou muito bem. No caso do Covid, né? Ele seria um caso de onerosidade excessiva porque ele atingiu não um grupo, um particular, mas todo o coletivo. Então, o cuidado é que quando eu coloco uma petição num texto, se o juiz não concordar e se ele provar que a oposição do tribunal, a maioria é o contrário do que eu estou defendendo, o que vai acontecer? Eu vou perder, meu cliente vai perder, e aí a gente teria outra situação de recurso, e vocês devem estar estudando recurso agora, não sei, como é quase impossível você subir um recurso agora para o STJ. É quase impossível. Nosso limite de defesa fica para os tribunais de justiça. Então, eu dou uma dica. Nós temos que conhecer os julgados do nosso Tribunal de Justiça, né?
muitas vezes a gente acaba reportando a julgados do tribunal de outro estado, né? Já pensando na possibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, né? Mas é muito difícil, porque, na verdade, eu tenho que partir do posicionamento do meu estado para, a partir dele, fazer a minha tese e poder subir para o tribunal. Então, assim, é bem complicado quando eu quero desenvolver uma tese que eu não tenho ali... principalmente quando eu estou fundamentando jurisprudência. Eu acho mais fácil, para falar a verdade, eu fazer uma tese de que ninguém ainda falou nada. É mais fácil porque eu abro precedentes. Então, como é novo, uma decisão de alguma coisa que é nova, na semântica jurídica, ela abre precedentes e aquilo a gente usa como paradigma, vira um paradigma para outras decisões semelhantes, né? Ou para outros casos semelhantes, para que a decisão seja naquele mesmo sentido. Mas, quando eu já tenho jurisprudência, eu particularmente me sinto cerceada, limitada. Eu tenho que tomar cuidado na minha hermenêutica na hora de eu aplicar, porque é uma luta entre uma tese minha contra um posicionamento da maioria. Essa é a questão. Tá? Eu vou voltar à pergunta, vou dar outro exemplo para a Petrícia aqui desse caso, já pegando o gancho que a gente está falando no caso. Quer ver? Eu, particularmente, não concordo, por exemplo, com o caso que eu falei aqui do bem de família, do fiador não ter bem de família. Eu não concordo. Mas já está acumulado, né? Já era uma decisão que o fiador no bem de família residencial ele não tem, na locação residencial, ele não tem bem de família, desculpa, na locação urbana, ele não teria bem de família. Mas se eu quiser insistir nessa tese, ora, se já tem a posição, para que eu vou insistir nessa tese? Possivelmente eu não vou ganhar, né? A menos que eu consiga ter aí uma decisão no próprio tribunal que me dê respaldo jurídico para poder subir com esse recurso, tá? Que é mais ou menos o que a gente já tem agora nessa questão do STF. É mais ou menos isso. Bom, Thaís Flávia perguntou assim, professora, não entendi. Quanto à revisional com base na teoria da imprevisão, não seria cabível? Sim. A revisional em tela seria somente em relação às datas, não quanto aos valores? Não. Veja bem, o caso que eu dei... Gente, eu até fiz uma observação para uma pessoa aqui que atuou como juiz, eu gostei muito do parecer dele. Só que vocês têm que tomar cuidado com o caso, principalmente se for questão da OAB. A pergunta aqui é, diante dessa situação, Pedro teria direito de reclamar judicialmente maior prazo para quitar sua dívida, inclusive sem qualquer juros? A revisional aqui, no caso que eu dei, é para o Pedro ter maior prazo sem pagar juros. Ele não está pedindo para, igual ela colocou aqui, em relação aos valores, ele está pedindo para não pagar juros e ter maior prazo. Porque, veja bem, gente, se nós chegarmos ao ponto de reconhecermos revisional, inclusive de qualquer valor, nós vamos entrar numa insegurança jurídica muito grande. Aí o caos está instalado. Qual é o princípio norte das relações contratuais? Pax sunt servanda. Segundo o qual o contrato é o que entre as partes? Lei. A pax sunt servanda é que dá o quê? Segurança jurídica das relações contratuais. Então, quem deve tem de pagar. O que ele consegue fazer é revisar esse pagamento, estendendo o prazo, tirando os juros, que é o caso que eu dei aqui, tá? Tem uma teoria aí, já que a gente está falando do CDC, que inclusive nunca se aplicou por essa razão, do superendividamento. Não sei se vocês já ouviram falar, isso aí foi até firmado no Pacto de El Salvador, mas no Brasil não se aplicou uma delas, que seria o seguinte:
Se o consumidor fez uma dívida e era obrigação da financeira conhecer o cadastro negativo dele, então ela também sabe do positivo, ou seja, é obrigação da fornecedora, que tem o monopólio das informações, saber que aquele consumidor não tem condições financeiras de assumir aquela dívida. Se mesmo assim a financeira faz um empréstimo para ele, o consumidor teria direito de não pagar a dívida. Olha só. Isso foi uma polêmica, porque se ele não paga a dívida, você abre um precedente desastroso e outras situações jurídicas parecidas começam a acontecer. Então, hoje, o que foi usado no caso dessa questão do endividamento? Não sei se vocês conhecem alguém, mas existe a margem, né, de empréstimo. Os bancos hoje, que são as maiores financeiras do Brasil, eles têm que ter cuidado na hora deles te darem um empréstimo, ver se você tem margem. Isso é muito comum no empréstimo consignado. Se ele te empresta mais do que a margem consignável, ele assume o risco de não receber conforme pactuado. Eu não estou falando de não receber o valor, que foi a pergunta da Thaís Flávia. Ele tem direito de receber o valor, mas não naquelas condições. Isso é revisional. Eu vou ter que estender o prazo, tirar os juros, certo? Eventualmente até aplicar os juros, mas com prazo maior. Mas os juros legais, que é ridículo, o juro legal é 1% ao mês, né? Se bem que na crise pode cair até mais, ela cai até para menos disso. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação jurídica, porque vocês fazendo aí o 8º período, muitas pessoas da família de vocês vão começar com um caso desse perguntando, e aí, o que faz? Bom, por isso que o caso aqui eu já dei uma orientação. A revisional é uma revisional, mas para pedir maior prazo para quitar a dívida, certo? Não para não pagar a dívida, tá? Pessoal, já deu meu prazo aqui de 40 minutos, eu vou falando aqui, e aí se acabar, acabou e eu posto, tá? Tetris, professor, nós precisamos refazer a peça conforme as correções? Não precisa. Gente, como eu abri a questão e falei que ia estar construindo com vocês, eu não vou tirar ponto nas correções. O objetivo não é tirar ponto. O objetivo é vocês verem a questão da semântica jurídica, tá? Então, todo mundo que fez a peça dentro da estrutura que eu pedi já tem os 15 pontos. O fato das observações de português que eu coloquei ali não vai prejudicar a nota de ninguém. O objetivo dessa atividade é construindo direito, ou seja, nós estamos construindo juntos, todos da sala comigo, os casos jurídicos aqui, tá? Mesmo porque é uma prática da realidade que a gente está vivenciando e aqui a gente consegue fazer o português com a hermenêutica aqui nessa situação. Mais pergunta do Igor. Professor, os alunos do grupo têm que comentar algo? Não precisa comentar algo, só basta colocar. Se quiser comentar, fica à vontade, mas não é obrigado. Eu já estou comentando aqui, tá? As correções que eu fui fazendo aqui, eu estou colocando, inclusive, o objetivo é que nós compartilhemos isso, gente. Todo mundo tem que ter acesso a isso aqui. Eu quero que vocês leiam as observações que eu fui fazendo de cada um aqui, tá bom? Para vocês irem aprendendo português e pontuando essas questões aí de hermenêutica, tá? Então, veja bem, repetindo. Eu não estou dizendo, não posso afirmar que não se aplica o CDC. Eu estou falando que eu não achei aqui no Tribunal de Goiás nenhum julgado nesse caso em que, se a empresa volta o produto para a sua atividade, para o seu empreendimento e insumo, se ela é reconhecida como consumidora. Eu não achei. Então, se alguém achar, eu gostaria até que colocasse, porque, logicamente, eu até iria usar esse julgado na minha vida profissional, que eu acho que vai acontecer muito. Mas eu procurei e não achei, tá bom? O que eu achei aqui dos julgados foi da teoria finalista aprofundada. E ela não compreende que quando ele volta para o empreendimento, que seria uma relação de consumo, tá? Deixa eu ver mais aqui.
Tá. Bom, enfim, o que vocês estão fazendo aqui está correto, tá? Todos que fizeram, que eu fui corrigindo, já tem os pontos. E eu estou corrigindo um por um, porque eu estou anotando o nome, né? Logicamente, eu não acho justo eu pontuar quem não fez nada, certo? É isso. E do mesmo procedimento, o Fórum 1. O Fórum 1, quem fez, já tem os pontos lá. O que eu quero é que vocês deem uma lida nos comentários que eu fiz e eu vou estar postando o artigo. Eu ainda não consegui escolher os alunos porque não está dando tempo de eu corrigir tudo, mas eu vou conseguir, tá? Ainda mais agora que não vai ter as lives. Mais alguma pergunta, gente? Não? Pessoal, então, vocês façam o fórum, comecem a fazer o fórum 3, que é da segunda VA, e eu vou postar uma videoaula semana que vem, corrigindo os vícios de linguagem, para quem tiver interesse, tá? Eu coloquei na apostila e pedi para vocês darem uma olhada e tentar resolver. Folhas 4 e 5, algumas frases que têm vícios de linguagem, principalmente barbarismo, solecismo, ambiguidade, e era para vocês fazerem as correções no que estava aí, onde que estava esse vício. Então, a próxima vídeo eu vou estar corrigindo isso aqui no português, vou dar um jeito de corrigir. Engasguei. Mostrando... Desculpa. Esse negócio ao vivo é terrível. Eu vou dar um jeito de fazer o vídeo mostrando as correções. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Thaís Flávia. Formaremos grupos para o Fórum 3 também? Eu não vejo necessidade. É tão simples a questão. Dá uma olhada lá. Até no Fórum 3, salvo engano, eu pedi que fosse individual. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Eu tenho quase certeza que eu pedi individual. Fórum 3. Atividade abaixo será avaliada em ponto, é individual. Porque é simples, não tem segredo para fazer essa atividade, tá? Então, por favor, fazerem individual. Não precisa facilitar minha correção, não. Estou acostumada, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Eu vou corrigindo em blocos. Mesmo porque eu sei que vocês vão trocar figurinha, né, gente? Eu não sou inocente a achar que um vai perguntar para o outro. Fulano, como que é o negócio? Como que é? Lógico que sim, eu imagino, né? Mas o objetivo é que vocês leiam aqui e tentem responder isso aqui, porque vai ajudar muito na questão da formação das frases. Bom,